Saudações esmeraldinas, hoje é dia de Goiás Esporte Clube na televisão, só para quem tem Premiere, infelizmente, mas às 18h30 o Verdão entra em campo para a terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Inter no Beira-Rio, um dos jogos com certeza mais difíceis fora de casa que o Goiás vai ter. O Inter não perde nos seus domínios há muito tempo, né, desde o ano passado. E certamente, apesar de vir com um time alternativo, vamos dizer assim, vai ser uma parada duríssima. Mas eu tenho motivos para deixar você um pouco mais animado. Vamos ver se eu consigo. Eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33. Já peço a você aí para que deixe o seu like, o seu dislike neste vídeo, para que ele possa chegar a mais gente e a gente possa debater melhor as coisas aí do maior clube do Centro-Oeste, o Goiás Esporte Clube, de tantas tradições, de 50 anos aí de campeonato brasileiro. Enfim, hoje o Goiás chega, né, no estado de espírito muito diferente daquele que tínhamos na semana passada e também em condições diferentes de treinamento, em condições diferentes de entrosamento, e isso tudo me motiva, me dá pelo menos uma grande expectativa em relação ao desempenho do Goiás, principalmente em relação ao Internacional, que está realmente muito desgastado. Veio de um jogo complicadíssimo pela terceira fase, aí, o jogo de volta, um jogo decisivo contra o CSA, lá em Maceió. Quer dizer, além da viagem, teve o custo emocional e físico dessa partida que só foi decidida nos pênaltis. O Inter tinha ganhado o primeiro jogo em Porto Alegre 2-1 e agora, nesse meio de semana, perdeu de 2-1, mesmo placar, e o jogo só foi decidido ali, já nas cobranças alternativas de pênaltis. O Kehler defendeu e aí o Inter se classificou por um erro do CSA, obviamente, treinado, aliás, pelo ex-treinador esmeraldino Marcelo Cabo. Enfim, nessa partida, olha só, além dessa questão, ainda houve aí uma tentativa de negociação do Mano Menezes, do Corinthians, aliás, em relação ao Mano Menezes, técnico do Inter, que de certo modo não deixa de trazer alguma agitação ali nos bastidores, alguma desconcentração para um time que já vem de uma carga muito complicada, com jogadores aí à beira de uma contusão, como é o caso, por exemplo, da principal estrela do time no momento do Inter, que é o Alan Patrick. O Alan Patrick é considerado pela imprensa gaúcha o maestro desse time do Inter. Muito provavelmente ele não jogue hoje, porque já está no limite para se contundir ali no jogo contra o CSA. Ele quase ele saiu, não ficou até o final, tanto é que na disputa alternada ele não estava lá para ser um dos batedores, né? Porque ninguém esperava que depois do Inter empatar que fosse levar outro gol. Então foi CSA 1-0, o Inter empatou, o CSA foi lá e desempatou e levou para os pênaltis. Então, mas além do Alan Patrick, ainda há outras ausências que são muito sentidas no time do Inter, gente que está voltando de contusão agora, como Bustos, né? Gente que não deve jogar, como o Vitão, que é considerado titular. Mas o que eu quero dizer é que isso, a questão de nome de elenco, não faz tanta diferença. Se pegar o time reserva do Inter, poderia ser o time titular do Goiás. Basicamente isso, você pega o time reserva dos grandes times brasileiros, como o Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro. Essa semana eu vi aí uma relação de salários do Atlético Mineiro, é uma coisa inconcebível, né? O salário de um mês dos jogadores do Galo paga a folha do Goiás o ano inteiro, com certeza. Mas também Flamengo, Corinthians, até o Corinthians, né? Pra você ter uma ideia, mais Palmeiras. Esses times, eles têm um elenco reserva muito interessante, né? O Fluminense. Então, nesse sentido, times como o Goiás, como o América Mineiro, né, o Curitiba, eles penam muito, porque precisam muito do seu 11 inteiro. O Inter pode se dar o luxo de revezar e não perder tanta qualidade assim. O Goiás tem um 11 hoje, ainda bem que já vai se definindo, se desenhando. O Goiás hoje
praticamente entra com a mesma escalação do jogo passado, deve entrar, né? Então isso é interessante, o torcedor começar a decorar a sua escalação. Ao mesmo tempo, é algo preocupante, porque os outros times, os times maiores, o torcedor não decora exatamente um 11, porque principalmente quando tem muitas competições, como agora, em andamento, existe esse revezamento, né, de jogadores. Então isso acontece com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Fluminense, que ontem perdeu para o Fortaleza, mas também jogando com um time bem misturado, né? O Inter também está fazendo isso. Qual que é a vantagem para o Goiás? É que esse revezamento não dá um entrosamento pleno em relação ao time usar todo o seu potencial. E também tem a preocupação com novas contusões, a preocupação com o próximo jogo, a tendência de achar que vão resolver o jogo contra um time mais tecnicamente mais limitado, como eles consideram o Goiás, né? E boa parte da imprensa, tanto é que se colocar aí nas bolsas de aposta, talvez seja o jogo em que um dos times tenha maior favoritismo nessa rodada, seja o Inter em cima do Goiás. Então estão apostando muito na vitória do Inter sobre o Goiás. Eu já não apostaria tanto. Por quê? Porque o Emerson Ávila é a chance dele provar que merece ficar no Goiás. Ele teve uma semana inteira de trabalho, né? Então não tem essa desculpa, essa justificativa, não tive tempo de treinar o time taticamente, de montar alguma jogada, de pensar melhor o adversário. Não, teve sim uma semana, ao contrário do Inter, que chega já pensando no próximo jogo e vindo do jogo anterior. Então essa disputa de várias competições dá nisso. E o Goiás, até porque o Paysandu, que seria o rival na Copa Verde, também teve jogo adiado, porque tem também sua competição particular para disputar. Então isso adiou, deu uma semana a mais para o Goiás retrabalhar aí a sua condição física, a questão de montar uma tática para enfrentar o Inter, de conhecer melhor. E é uma chance de ouro para o Emerson Ávila conseguir realmente ali a garantia de que será efetivado. Eu acho que uma derrota não tira o treinador ainda do comando do Goiás, né? Vai precisar de ter uma sequência de resultados ruins que esperamos que não aconteça. Pelo contrário, espero que ele se firme, porque ao contrário de muita gente que acha que ele é um estagiário, que é alguém que está de repente usando o Goiás aí, né, para trampolim, não. Eu considero que ele já tem uma experiência, tem uma vivência com outros treinadores de nome no futebol brasileiro, né? Inclusive 2 que passaram pelo Goiás, como 3, né? Porque teve o Guto também, tem o Guto, o Ney Franco e o Jair Ventura. Então, esses nomes, a experiência, o convívio com esse, o fato de ter dirigido uma seleção brasileira, ainda que de categoria de base, né, de ter conseguido o título com essa seleção, tudo isso dá muita cancha para o treinador. Então eu creio que ele veja esse jogo também como um jogo-chave para ele se firmar e se consolidar e de repente começar no Goiás uma carreira aí como outros treinadores se destacaram, né, a partir do Goiás, como foi o caso do Anderson Moreira, como foi o caso do Cuca e outros que voltaram a ter alguma expressão nacional também, como o caso do Geninho, né? Então o Goiás tem essa tradição, esse papel no futebol de revelar tanto atletas como também técnicos de futebol aí para o Brasil inteiro. Também o Hélio dos Anjos, né, que também teve bons papéis no Goiás, depois chegou aí a times maiores. Então, o Goiás hoje entra com esse espírito, né? Eu acho que é uma posição meio até de franco atirador. Teve aquela polêmica no meio de semana, que eu até me referi aqui, e o Inter meio que ficou assim, vendido, vamos dizer assim, porque não foi nenhuma declaração interna de jogador do Inter, de imprensa gaúcha, de treinador, de diretor. Foi aquela situação que eu até coloquei no vídeo passado aqui. Se você não viu, veja aí, tá no final deste vídeo aí, você acessa. O narrador lá da Band, o Ulisses, acho que Ulisses Costa, né, salvo engano. E eu realmente não conhecia, francamente. O Ulisses que eu lembro é Oscar Ulisses, eu sou de outra geração, e é o irmão do Osmar Santos, o Oscar Ulisses, né? Também
grande narrador, principalmente de rádio, e ele falou que o Goiás não é nada, né? Não, ele não falou isso no sentido do clube. E a diretoria fez uma nota de repúdio, a meu ver, errada, totalmente errada, dando muita munição para pouca, né, para pouco alvo, né? Porque ele realmente é só um profissional de imprensa a mais. Era um papo de boteco, como é o programa deles lá, o tal do Jogo Aberto na Band. E ele falava não do clube Goiás, né? Que aliás se apequenou, já falei isso, mas nem era do clube, é do Goiás, não é nada como um time em campo em relação ao Corinthians, em relação aos times grandes. Pode estar errado na opinião dele, mas não se referia ao momento do Goiás. Aqui o Goiás não seria um grande time para enfrentar o Corinthians, e que o Corinthians perdeu nos próprios erros que teve, e que, no caso lá, a interlocutora dele era a torcedora do Inter, né, e apresentadora Renata Fã. Ele falou, não precisa se preocupar com o Goiás não é nada. Então isso dá munição contra o Inter para o Goiás, dá uma vontade extra de mostrar que sim, o Goiás é alguma coisa. E é isso que a gente sabe, e esse entrosamento do Goiás, repetir a escalação é muito importante. Se o Goiás conseguir consertar os erros ali, principalmente na bola aérea, né? O Inter, um time meio lá, meio cá, meio querendo não forçar muito para não contundir alguém, meio no limite, mas sempre com um elenco muito bom, né? A gente tem que frisar isso, mas isso dá uma certa condição de equilíbrio para o Goiás no jogo de hoje, ao contrário do que muita gente pensa. Eu quero saber a sua opinião aí. Estamos terminando o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Mas quero saber, escreve aí no seu comentário o que você acha do jogo de hoje. O que podemos esperar se o Goiás ganha esse jogo. Olha só, hein? Vai lá para a ponta da tabela de cima. O líder hoje tem 7 pontos, só o Botafogo que pode chegar a 9. Então, vamos ficar ali com 6. Vamos torcer. E é isso. Deixa aí sua opinião e um bom jogo para nós. Até a próxima. Abraço verde.